Hoje eu venho compartilhar uma palavra que é de conhecimento de alguns, que está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 4, a partir dos versículos 1 até o 7, que fala da vida de um moço da família de Saul, filho de Jonatas, amigo de Davi. E o nome desse filho do Jonas é Mefibosete. Quem não conhece a triste história deste moço? Vamos ler? Vamos saber o que Deus tem para nós nesse dia. Está escrito assim, lá no versículo 1. E disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça o bem por amor de Jonathan? Por que Davi faz essa pergunta? Ele faz essa pergunta para o servo de Mefibosete, um homem que servia na casa de Jonathan e de Saul. E esse homem foi parar lá no castelo, lá nas terras de Davi. E Mefibosete, ele fica em companhia de uma mulher. E essa mulher, um certo dia, acabou tropeçando, levando um tombo com esse moço nos braços, Mefibosete. Além dele ser aleijado das mãos, acabou também sofrendo lesões nas pernas e ficou sem as pernas. E o levaram lá para a terra chamado Lodebar. Lodebar significa lugar esquecido, lugar de tristeza, de miséria, de muitas coisas ruins. E lá deixaram esse moço, o Mefibosete, casa lá nas terras de Davi. E Mefibosete, ele fica em companhia. Mas vamos ver o que Deus reservou para este moço. Era um homem sem as pernas, aleijado, deixado, ignorado pelo seu servo, ainda por cima sofre um acidente no colo de uma mulher e é deixado lá numa terra esquecida e distante, volta a dizer. E diz-nos assim o texto: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zipa. Esse Zipa era o servo que tomava conta de Mefibosete. E o chamaram para que viesse a Davi. Chamou esse Zipa, esse servo, para que ele viesse ao encontro de Davi. E disse o rei Davi a Zipa. E ele disse: servo teu. E disse o rei Davi: não há ainda alguém na casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Zipa ao rei: ainda há um filho de Jonathan aleijado de ambos os pés. O que eu quero nesse dia compartilhar com cada um de vocês? Quando a gente precisa de uma bênção do Senhor de forma milagrosa, não importa o estado de como você se encontra, para Deus não existe dificuldade para Ele nos abençoar. Ainda que o homem não te valorize, ainda que o homem te esqueça, ainda que ninguém fale de você, e ainda que você esteja numa terra onde ninguém vê, esquecida, lá no meio de um povo qualquer, e na casa de pessoas que você também nem
gostaria de estar? Eu quero dizer para você, neste dia, independente das suas circunstâncias, das suas situações, independente de onde quer que você esteja, para Deus não há impossível, para Ele ter canais de bênção para nos favorecer, para nos honrar. E não importa se você tem suas dificuldades, porque tem muita gente esquecida em algum lugar, porque até vive num lugar onde ninguém valoriza. E como a gente vê isso hoje, né? Nós somos pessoas julgadas, até mesmo não só pela condição física, mas também pelo lugar onde a gente mora. As pessoas têm um outro olhar. Gostaria de estar. Eu quero dizer para você, e muitas das vezes nos olha sem nos dar nenhuma importância. Cria sobre nós preconceitos e como o ser humano é preconceituoso. E este moço, ainda sem as partes do corpo completamente aleijado, colocado numa terra de esquecimento chamado Lodebar. E foi lá que Deus enviou alguém para trazê-lo daquela terra de esquecimento e tristeza para honrar. Mefibosete foi parar lá no castelo de Davi. E o que Davi faz? Davi convida este moço, esse aleijado, para sentar à sua mesa. E é assim que Deus faz. Deus nos coloca nos melhores lugares no momento em que a gente está num lugar esquecido, num lugar de sofrimento, de humilhação. Eu quero dizer para você neste dia, se você se encontra em algum lugar, em alguma posição chamado Lodebar, lugar de esquecimento, lugar de humilhação, é nessa condição que Deus vai entrar para te abençoar, para te honrar, para te colocar em evidência. Se tem uma das coisas que Deus faz e gosta muito, de nos honrar, nos tirar lá da condição de humilhação e nos exaltar para que o nome dele seja glorificado. Deus vai fazer isso contigo. Creia. Não importa se tu estás aleijado, se está em terra de Lodebar, terra de esquecimento, não importa. Não importa se você está doente, se você está de pé. O que eu sei, que se você crer e tiver o coração limpo, quebrantado, crendo num Deus que é o Todo-Poderoso, Ele vai enviar alguém que você menos espera para te tirar de Lodebar e te colocar na mesa do rei. Creia nisso, porque eu sei como Deus trabalha. Porque um dia eu já estive nas terras de Lodebar, não só de Lodebar, mas em cavernas de Adulão como experiências. Cavernas que tiveram significados. Muitas das vezes, Deus até permite que nós passemos por alguma condição ruim. E quando a gente envolve o nosso coração em direção a Ele, Ele entra para nos honrar. E para dizer e deixar claro para todos, eu sou o Deus que estou vivo e o Deus que faz, o Deus que honra, o Deus que levanta, o Deus que cura. Tão somente creia. Tão somente creia. Porque Deus, e se tiver alguma enfermidade no teu corpo agora, hoje, te impedindo de ficar de pé, de andar, de avançar, saiba, creia que esse Deus pode te colocar de pé, te curar, te restaurar.
para que o nome dele, volta a dizer, seja glorificado. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Mas se você gostou desta palavra, esta palavra chegou ao teu espírito, se inscreva, deixe aqui seus comentários, compartilhe e que a graça de Deus continue te acompanhando, te levantando e te fortalecendo.